Bom dia, obrigado por todo o carinho com a nossa parte da igreja do primeiro culto. Eu só quis fazer um agradecimento muito especial. Quando eu cheguei aqui, eu tinha inúmeras perguntas a respeito do que significa ser uma igreja. Eu tinha uma teoria quando saí da faculdade e percebi que a minha teoria não respondia às perguntas e o desafio de ser uma igreja. E quando voltei do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu só tinha uma ideia: eu preciso aprender mais. E mais do que qualquer universidade, tudo isso ajudou na formação, deu base, mas foi o dia a dia com vocês, com essa igreja, que eu respondi a maior parte das perguntas que eu tinha. E mais do que tudo, descobri novas perguntas, novas questões que precisam ser descobertas. E isso, com toda certeza, me fez crescer. Não apenas os 10 quilos que eu ganhei com vocês nesses 6 anos, mas, acima de tudo, essa visão de cristianismo prático, do que significa de verdade ser uma igreja. E, em nome da minha família, apenas agradecer mesmo a vocês, porque essa foi uma igreja que nos acolheu. Acolheu não apenas a mim e a Paula, mas eu tenho aqui meu sogro e minha sogra, que frequentam essa igreja com a gente, meu cunhado Rodrigo, que eu tive o privilégio de batizá-lo aqui nessa igreja, a sua família, que também foi tão bem recebida e amparada aqui, a esposa, os filhos, as outras irmãs da Paula, os sobrinhos. Muito bom ter passado esse período com vocês. Eu levo isso como muito calor no meu coração. Essa vai ser a igreja que vai continuar me inspirando a fazer o meu trabalho daqui para frente. E, bom, eu tenho que fazer um sermão agora. É uma das coisas que me deu muita alegria nessa igreja, é poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, poder abrir esse texto e tentar trazer essas lições de histórias que aconteceram há tanto tempo no passado, para aquilo que é a nossa realidade de vida hoje. E essa última série, que eu estou participando com vocês como pastor sênior da igreja, é uma série muito especial, Histórias da Cruz de Cristo. Nós gostamos, a maioria de nós, de ouvir boas histórias. É gostoso quando alguém para contar, para compartilhar com a gente. Tem gente que tem o dom de contar histórias e gosta de contar as próprias histórias. E é interessante como a gente se relaciona com as histórias. Normalmente, um romance ele é escrito com um narrador onisciente. É alguém que sabe tudo o que aconteceu na vida de cada um dos personagens, tem todo o roteiro conhecido, e ele vai revelando para a gente, o leitor, a audiência, quais são os detalhes da história. Mas, às vezes, se opta por contar a história da perspectiva de um narrador personagem. E é interessante porque é alguém que está contando a história do seu ponto de vista, da sua perspectiva. Ele não conhece tudo o que acontece na vida dos demais personagens, ele não tem algumas respostas, e que nós, como leitores, quem está ouvindo, acompanhando a história, a gente precisa, junto com ele, tentar, por indução ou dedução, descobrir o que a narrativa conta a respeito daquilo que a gente ainda não sabe. E essa série foi um pouco disso, da gente ouvir as histórias da cruz de Cristo de diversas perspectivas. Nós ouvimos a partir do juiz, que declara a nossa salvação, que declara o nosso perdão, independente do que a gente fez, é uma decisão do juiz em dizer que estamos perdoados. Do pai, que nos recebe de volta na sua família e como a cruz proporciona isso. Do comerciante, que resgata o seu bem de valor, paga o preço no mercado. E hoje nós vamos ouvir a história do sacerdote. O que o sacerdócio, o que as histórias do santuário contam a respeito da história da cruz de Cristo. E eu queria ler um texto com vocês, Hebreus capítulo 7, versos 25 a 27, para a gente começar juntos essa nossa reflexão essa manhã sobre essas histórias do santuário e como elas nos aproximam da cruz de Jesus Cristo. Antes de fazermos a leitura de Hebreus capítulo 7, versos 25, 26 e 27, deixa eu convidar você mais uma vez para orarmos, pedirmos que Deus nos conduza nesse momento. Bom, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, paramos a rotina da semana, temos a possibilidade de não estarmos preocupados com as nossas responsabilidades, com os desafios, mas simplesmente parar, sentar e ouvir o Senhor falando a nós. Mais uma vez pedimos, toca o nosso coração, desperta em nós a fé e nos fortalece. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém. Portanto, Paulo está falando a respeito de Jesus. Ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
E nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. E isto ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Paulo era um religioso muito importante no período bíblico, conhecia muito bem o texto do Antigo Testamento, todos os rituais da fé judaica, e ele consegue olhar para as histórias do Antigo Testamento e para toda a herança religiosa do seu povo, e olhar para Jesus e encontrar em Jesus o cumprimento ou significado de todos aqueles símbolos que por gerações e gerações seu próprio povo havia praticado até ali. E é interessante que quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de João, a gente encontra essa identidade de Jesus com a vida do centro religioso de Israel, que era o santuário. Tudo em Israel dependia, a sede, a capital, Jerusalém, abrigava o templo, toda a vida religiosa fluía por aqueles rituais. E Paulo consegue ter essa identidade de Jesus e o Evangelho de João também nos traz isso. Nós, como adventistas, aqueles que cresceram na igreja, vão se lembrar de, ainda na escola sabatina das crianças, da gente ouvir as histórias do santuário. Muitas vezes eu lembro de entrar na escola sabatina e tinha uma pequena maquete, como eram os espaços, os móveis, os ritos que aconteciam ali. E a gente, desde criança, ia crescendo com isso. E depois, mais à frente, para estudar o significado disso à luz do Novo Testamento e as profecias bíblicas, como o santuário se relaciona com elas. Mas imagine você ter que compreender tudo o que a gente entende sobre o significado do santuário e em Jesus, sem ter o Novo Testamento. Textos como de João, capítulo 4, versos 13 a 14, o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. Ele diz, olha, aquele que der da água que eu tenho para oferecer, esse nunca mais vai ter sede. E mais à frente, no capítulo 7, versos 37 a 38, numa festa judaica, Jesus declara de si mesmo que aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva, e Jesus está se referindo a ele. Ele é a água viva. E essa é a primeira cena que a gente encontra no santuário, quando se entrava no pátio. Antes de proceder aos ritos, ao sacrifício e ao ofício dentro do santuário, havia uma grande pia e dentro água para os banhos, as abluções, a purificação. Jesus se identifica com isso. É através dele, única e exclusivamente, que nós podemos ser purificados. Ainda o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E assim que nós entramos no primeiro compartimento do santuário, ali alguns móveis, o candelabro, a mesa da propiciação, o altar de incenso, e Jesus se identifica com a luz do candelabro que iluminava, que simboliza Deus vigiando o seu povo todo o tempo. Eu sou a luz do mundo. Ainda nos Evangelhos, João, capítulo 6, verso 35, Jesus diz de si mesmo, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, simbolizado pelos pães, os 12 pães, um representando cada tribo de Israel que ficavam na mesa da propiciação, que simbolizava a manutenção de Deus para o seu povo, como Deus era o provedor. Toda a intercessão de Jesus que a gente leu nesse texto de Hebreus, e Paulo vai falar em Hebreus 7, em Hebreus 8, a respeito de Jesus, tanto como sacerdote, como sumo sacerdote, tudo aquilo que esses homens realizavam no templo, antecipava e simbolizava o próprio Jesus Cristo. E não bastasse isso, no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus em determinado dia está na frente do templo, e ele diz para as pessoas que estão ali ao seu redor, líderes religiosos, fariseus, ele diz, destruam esse templo e em 3 dias eu vou construí-lo de novo. E os homens ficam abismados com a declaração de Jesus. Como é que esse homem sozinho, ele deve estar louco, vai reconstruir um templo que nós levamos 46 anos para construir, depois da última destruição, como é que ele pede para destruir e em 3 dias reconstruir? E João declara a identidade de Jesus, que Jesus não estava falando do templo, mas estava falando de si mesmo como o templo de Deus. Jesus é a encarnação de todo o santuário, de tudo o que acontecia ali. Tanto que em Apocalipse capítulo 21, na visão que o mesmo João tem a respeito do céu, ele diz, eu olho para a nova terra e não encontro lá templo, porque Deus e o Cordeiro habitam ali. Se você quer estudar mais desse assunto, participe com o pastor Irã do programa Começos. Vocês vão ganhar muito conhecimento a respeito desse assunto. Há muito detalhe, há muita coisa para ser percebida aqui.
Mas a realidade é que sem o Novo Testamento nós teríamos muita dificuldade em compreender tudo isso a respeito de Jesus, apenas vendo as ofertas, as histórias do Antigo Testamento. Tanto que Jesus, muitas vezes, teve que confrontar o pensamento dos seus discípulos a respeito do papel do Messias. Aqueles 12 homens tinham a fé que Jesus era o Messias, mas eles não conseguiam olhar para toda a herança religiosa deles e reconhecer o cumprimento disso em Jesus Cristo. Nem passava pela mente deles que o Messias, além de tudo isso, era também o Cordeiro, o sacrifício do santuário. Sem o Antigo Testamento, sem a encarnação de Jesus, nós não teríamos condição de visualizar a plenitude da história da cruz de Cristo já antecipada no santuário. E isso é humano. A gente tem dificuldade de entender aquilo que a gente não experimentou. Você já teve daquelas conversas de família, de alguém que volta de viagem e começa a explicar para você como é que foi lá? E aí você fica tentando, né? Mas e como que é isso? E como que é aquilo? Né? E a comida? E como parece o lugar? Né? E você fica tentando buscar as suas próprias referências, né? Ainda bem que hoje, com a tecnologia, as pessoas compartilham a história, elas já trazem as imagens, você consegue visualizar um pouco melhor, às vezes filmes, tem como você fazer pesquisa de determinado lugar. Mas e antes dessa tecnologia toda? Como era ter que imaginar as coisas, simplesmente, e conseguir captar o centro do que a outra pessoa tinha experimentado. Eu me lembro das viagens que a gente fazia para o Rio Grande do Sul, para visitar nas férias o restante da família, os nossos primos. Meu irmão está bem sentado aqui no meio, vai lembrar dessas histórias. O meu irmão caçula está sentado aqui na ponta, Tiago, Felipe, com as famílias. E a gente ficava naquela apreensão, né? Porque a gente ia fazer uma viagem longa, de carro ainda, lá nos anos 80, e a diversão nos aguardava do lado de lá. Mas eu lembro a minha primeira memória, eu tinha mais ou menos uns 5 anos dessa viagem. Já tinha ido várias vezes antes, mas não guardava as coisas. E aí, perguntando para meu pai como é lá e tal, e eu fiz uma imagem na minha cabeça de como que era lá. Como era na colônia, eu imaginei uma fazenda, dessas que a gente vê em filme. Imaginei a minha tia montada num cavalo, como uma amazona, chique, né? E fui a viagem toda imaginando que era isso que me aguardava lá. Como se fosse assim a hípica aqui de São Paulo, sabe? Não que a vida na colônia não seja gostosa, né? A família lá é de colonos, na verdade, e a gente tinha muita diversão, banho no rio, pescar na Sanguinha, né, Tiago? Para quem não sabe, Sanguinha é só um fio de água, né? Um córrego muito pequenininho. Era muito gostosa a realidade, mas ela era diferente daquilo que eu conseguia imaginar. A minha tia nunca a vi montada num cavalo. Pelo contrário, ela era professora, sempre a vi perto da escola ou em casa, cuidando da família, dos filhos. Mas é esse desafio da gente conseguir entender e experimentar o que a gente não viveu ainda. Graças a Deus que nós já temos Jesus Cristo. E quando a gente olha para essas histórias do passado, a gente tem condição de compreender melhor o significado delas e o que elas nos contam a respeito da principal das histórias, que é a cruz do Calvário. Falando do santuário, o centro do que eu queria compartilhar com vocês hoje tem a ver com o sacrifício. Cada pecador, reconhecendo seus pecados, sua maldade, suas más escolhas, deveria oferecer como substituição da sua morte. Você sabe, Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que a consequência ou o salário do pecado é a morte. Apesar do dom gratuito de Deus ser a salvação e a vida eterna. Mas essa compreensão de que quando erramos, aquilo precisa ser resolvido. Essa era a principal lição do santuário. E há 2 palavras técnicas, você não precisa decorar isso não, que se referem ao sacrifício. Uma delas é expiação e a outra é propiciação. Expiação está ligado ao reparo do erro. Aquilo que deveria ser feito para que o que foi cometido de erro seja resolvido. E a gente tem um pouco de familiaridade com isso. Muitas vezes, na nossa experiência, seja profissional, em família, nos relacionamentos, quando a gente percebe que erramos, nós tomamos a iniciativa de tentar reparar o erro. Nem sempre é possível reparar o erro, mas a gente muitas vezes se sente em dívida e tenta reparar o erro. Expiação tem a ver com isso, reparo do erro. Agora, propiciação está ligado com uma ofensa moral para com Deus. É a situação entre Deus e o ser humano depois do pecado. E o significado pleno de propiciação é apaziguamento. É permitir que aquele que foi ofendido esteja em paz com o ofensor.
não tem tanto a ver com o ato concreto, que é a expiação, mas com esse relacionamento quebrado com Deus. Propiciação. E do santuário, essa é a principal lição com os sacrifícios. Como é que esses dois termos se explicam? E 3 questões que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira é, qual o motivo, qual a necessidade de Deus precisar ser apaziguado? A segunda questão é quem consegue deixar Deus em paz com os pecadores? E o que foi oferecido para que Deus pudesse estar em paz com o pecador? Esses são os 3 assuntos centrais dessa história do santuário a respeito da cruz. O primeiro deles é porque o pecado ofende a Deus, e a expressão bíblica é que isso desperta a ira de Deus. E talvez você, como cristão, tenha acompanhado esse assunto já por gerações. E tenha visto muitas vezes uma distorção sobre esse assunto. Por exemplo, na Idade Média, as pessoas tinham medo de Deus por causa da ira de Deus. E a imagem que a gente tinha de Deus é um Deus que está vermelho de raiva, pronto para soltar um raio e fulminar alguém. Aquele que errou. É por isso que, de vez em quando as coisas davam errado para a gente, a mãe falava, Deus castiga, tá vendo? Essa é a imagem da ira de Deus. Mas não é exatamente isso que a Bíblia se refere quando fala da ira de Deus. A ira de Deus, na verdade, é um antagonismo firme, uma oposição constante, contínua, descomprometida com o pecado em todas as suas formas e manifestações. É Deus dizendo, não concordo, isso é ruim, isso é mal, traz consequências que acabam com os relacionamentos entre as pessoas e das pessoas comigo. Deus é coerente em dizer o que é bom e o que é ruim. Nunca, em nenhuma situação, nós vamos encontrar Deus, ao longo da história humana, desviando os seus valores e chamando o mal de bem e o errado de certo. Deus nunca faz isso. E isso tem a ver com a ira de Deus. O que é errado é errado. O que provoca a nossa ira, e por isso que às vezes a gente se confunde com esse assunto, o que provoca a nossa ira, uma vaidade ferida, um orgulho machucado, jamais provoca a ira de Deus. E o que provoca a ira dele, o mal em todas as suas formas, raramente provoca a nossa. Não é de surpreender a maioria de nós olhar os noticiários da TV, os desdobramentos da Lava Jato no nosso país, e a gente imaginar que toda essa corrupção não tem limites? Como isso é possível? Nós precisamos nos comprometer com os valores de Deus. O que é errado nunca vai ser certo, só porque estamos ligados de alguma forma. Porque eu gosto daquela pessoa, então eu chamo o errado de certo e eu aceito, sou tolerante. Deus não é tolerante. Mas o que precisamos compreender desse aspecto é que o sentimento de Deus conosco nunca se altera. A forma como Deus se sente em relação a cada um de nós aqui hoje é o mesmo sentimento que ele tinha por Adão e Eva, criados no mundo perfeito, e quando não tinham nenhum tipo de má ação ou mau pensamento, quando eles ainda não tinham a experiência do pecado. O sentimento que Deus tinha por aquele casal puro, santo e perfeito é o mesmo sentimento que ele tem por nós hoje. Sentimento de quem ama. Agora, as atitudes, o tratamento de Deus para com o ser humano depois do pecado, esse muda. E isso tem a ver com a ira de Deus. Deus não vai simplesmente continuar abençoando aqueles que vivem fora dos seus princípios. Você não acha que seria injusto Deus continuar colocando bênçãos especiais, não as bênçãos gerais, mas bênçãos especiais na vida daqueles que intencionalmente fazem o mal? As bênçãos gerais continuam lá. Deus manda o seu sol sobre os justos e injustos. Mas as bênçãos especiais, o tratamento de Deus, tem a ver com essa questão da justiça preencher ou aplacar a ira divina. Se eu posso trazer algo para a gente compreender esse assunto, aqueles que são pais sabem do que eu estou falando. Quantas vezes, mais ou menos aí dos 4 aos 7 anos, não foi um período muito longo, eu e a Melissa tivemos que ir sozinhos para o quarto dela para uma conversa. De vez em quando ela mordia outras crianças. Arrancava o brinquedo dos outros e não deixava brincar. Comportamentos
que não refletiam valores que nós gostaríamos que ela desenvolvesse. E algumas vezes era grave. E eu tinha que levar a Melissa para o quarto e dizer: filha, eu amo você, mas o que você fez está errado. Foi muito errado. E você precisa entender que isso não pode ficar assim. E você vai ganhar uns tapinhas agora. Era um, dependendo da gravidade, eram 2. Se fosse Mega Blaster, 3. Porque era muito difícil passar disso, porque o coração aqui dentro estava quebrado. E todas as vezes, depois de repreendê-la, eu a encaixava no meu braço e dizia: filha, pai continua amando você. Dói tanto em mim quanto deve doer em vocês. Eu não quero fazer isso. O que é que você acha? Não, pai, eu não quero ser assim. Sentimento e tratamento. A diferença é que o que resolve o tratamento de Deus com o pecado não é Ele nos castigar. Pronto, castiguei. E esse é o próximo passo. Quem trouxe paz a Deus, quem lavou a honra de Deus, quem desfez a ofensa do ser humano contra Deus, foi Ele mesmo. É como se Ele assumisse o castigo no nosso lugar. Ele não é um pai que bate, mas que aceita o castigo no nosso lugar. E este é o segundo aspecto. O primeiro é que nós ofendemos a Deus, e a ira de Deus é um fato real, mas precisamos entender como nos relacionamos com ela. E isso a gente tem que aplicar na nossa vida, a gente tem que ter paciência com as pessoas que nos ofendem. E nós precisamos tomar a iniciativa de resolver os problemas quando as pessoas nos ofendem. Mas quem efetuou a propiciação, o apaziguamento de Deus, foi Ele próprio. É Deus quem está no centro e à frente desse processo. Se a gente observa as demais religiões não cristãs, a gente percebe isso como algo presente em todas elas. É o ser humano quem toma a iniciativa de resolver as coisas com a divindade. Através de ritos, de sacrifícios, todas essas coisas procuram mover o coração da divindade. Ou para aplacar a ira, ou para atrair as bênçãos. É o ser humano quem controla esse processo. Tudo gira em torno dele. Na maioria das vezes, as divindades são crianças mimadas que podem ser manipuladas. E o ser humano consegue fazer isso com os seus rituais, com a magia, com tantas outras coisas. A religião bíblica não é assim. É Deus quem assume o papel central de se colocar em paz com a humanidade. Ele é a fonte do apaziguamento. Isaías capítulo 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É Deus quem resolve isso. O mesmo autor dos evangelhos, João, escrevendo as suas cartas gerais, na primeira carta, capítulo 4, 19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É porque Deus toma a iniciativa de resolver o problema com o ser humano, de se colocar em paz com o homem pecador, que a propiciação é feita. E essa é uma história que vem do santuário. Frequentemente nós vemos nas ofertas e nas descrições, nas referências bíblicas ao santuário, Deus dizendo: eu estou colocando a propiciação no santuário. Depois das ofertas, dos ritos do santuário, Deus é quem assumiu o papel. Eu, na verdade, é que estou oferecendo o perdão. Isso tudo é apenas uma dramatização para apontar o que eu estou fazendo. Eu estou colocando paz diante de vocês, para poder mudar o meu tratamento, ou oferecer a vocês o tratamento que eu gostaria de dar a vocês. E aqui é que entra o nosso problema. Porque a nossa sociedade ela é baseada numa cultura de mérito. E a cultura de mérito tem pontos positivos. Estimula o esforço, o envolvimento. Pensando em comunidade, tem os seus benefícios. Mas a cultura de mérito nos impede de apreciar coisas que são gratuitas e que nós não merecemos. Tem gente que tem dificuldade de receber presente de um estranho. Eu tenho problemas de receber presentes. Há muito tempo já decidi. Sorria e agradeça. Tem gente que já tem isso, desenvolve isso, né? Aprendi isso com a minha esposa. A vovó, Dona Zezé, chamava a minha sogra, Beth, olha, é aniversário das meninas, ou é Natal, compra um presentinho para elas. Eu quero dar um presentinho para elas, mas você sabe melhor o que as meninas gostam, então você compra para mim? E a Beth saía com a missão de comprar o presentinho que as meninas gostavam. Para não errar, ela chamava as meninas e disseram: ó, a vovó deu tanto, o que você quer? E elas escolhiam o próprio presente. Entregavam para a mãe, que embrulhava, que entregava para a avó, que ia no dia do aniversário do Natal. Olha, está aqui o seu presente. E essas meninas, eu já vi essa cena algumas vezes nesses quase 15 anos juntos. Está aqui o seu presente, filha.
Vovó, que demais, muito obrigado. E abre aquele saco e tira aquele negócio de dentro. Como você sabia que era isso que eu queria? E enche de beijo aquela avó, é uma maravilha. Expressar gratidão, ser reconhecido por aquilo que outra pessoa faz por nós. Isso está no centro do que o santuário dizia. Graças a Deus que Deus foi bom comigo. E essa expressão de gratidão é fundamental. É isso que deve sair da experiência, da história da cruz para a nossa vida. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Porque apesar de os nossos esforços não nos levarem muito longe em sermos pessoas perfeitas, e se você for honesto, se você olhar no espelho, você vai reconhecer que você não é perfeito. E se você for um pouquinho esperto, você vai reconhecer que você nunca vai ser por você mesmo. Você pode se destacar em algumas áreas, você pode desenvolver habilidades incríveis em alguns aspectos da sua vida, mas vai te acompanhar deficiências em outras áreas por toda a sua vida. E isso só é possível de ser resolvido quando Deus interfere. Por melhores que a gente tente ser, a gente nunca vai atrair o favor de Deus para nós. Esse é o centro do que é a propiciação. Deus toma a iniciativa. E o que é que foi oferecido? Ele mesmo. Ele toma a iniciativa e ele se oferece a si mesmo. Às vezes a gente fica pensando, foi fácil para Deus, mandou o Filho. Não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus não estava sozinho naquela cruz. Ele é o próprio Deus, encarnado na cruz do Calvário, sendo a nossa oferta pelo pecado, a nossa substituição. Tem um autor que eu achei muito interessante, a análise que ele faz dessa história do santuário alinhado à história da cruz. David Wells diz, no pensamento de Paulo, que é o principal autor do Novo Testamento, que estuda essas questões a respeito do significado do que Jesus fez na cruz, no pensamento de Paulo, o homem é alienado de Deus pelo pecado. E Deus é alienado do homem pela ira, pela ofensa. E é na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer, e o homem possa olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado, Deus é propiciado, apaziguado. A principal história da cruz de Cristo. E isso se traduz por evangelho, boa nova. É que já há muito tempo Deus está em paz com você. Não importa quais são os seus erros, quais são os seus defeitos, porque cada pessoa que entrou daquela porta para dentro hoje tem seus erros e defeitos. E Deus tem o mesmo sentimento para com todos nós. E pelo que Cristo fez na cruz, Ele tem a intenção de nos tratar como Ele gostaria de tratar filhos. Aquilo que Cristo fez muda a nossa história. Sacerdote e oferta. Imagine por um instante, faça um exercício de imaginação aqui comigo. Se toda essa dramatização da salvação que acontecia no santuário, ela tivesse alcançado o seu objetivo. A expressão do amor de Deus tivesse alcançado o coração de cada ser humano. Porque esse é o ponto, esse é o X da questão. É se estamos dispostos a desenvolver um relacionamento com Deus, por causa do que Ele fez. Possivelmente, isso vai ser uma utopia. Muita gente tem o coração tão duro, que a expressão de amor simplesmente não comunica nada. Mas imagine comigo se toda aquela cena repetida vez após vez no santuário alcançasse o seu objetivo. Porque Deus disse para Israel comunicar a respeito disso para as nações ao redor. E conforme cada pessoa ia tomando conhecimento do plano da salvação ali no santuário, fosse sendo transformada pelo amor de Deus. Ia chegar um momento em que tudo aquilo apontava para o Messias que viria e o Messias teria que vir. Mesmo que cada pessoa tivesse passado por esse processo que a gente chama de conversão, falamos disso nessa série já, sobre a conversão. E quando Jesus nasce, como um pequeno bebê, toda a humanidade, num só coral, louva a Deus pelo dom do céu. Todos estão esperando o bebê. Todos estão esperando o Messias, que cresce, e assim que atinge a idade da profecia de Daniel capítulo 9, é o momento do autossacrifício. É o momento da oferta de expiação. Jesus disse nos evangelhos, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la e para tomá-la. Como sacerdote, sumo sacerdote e oferta, todo mundo reunido ao redor de Jerusalém, e ali no templo, Jesus entra calmamente, puro, imaculado, sozinho, se deita sobre o altar de sacrifício, como um dia Isaac
se deitou, sem ser forçado. E aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpre a toda a humanidade. Deus proveu para si o cordeiro. Ele mesmo se deita sobre o santuário, sobre o altar de holocausto. E pronuncia as mesmas palavras que ele teve que dizer na cruz. Está consumado. E ele entrega a sua vida ali, num ato de redenção por toda a humanidade. A cruz não é uma maldade dos romanos. Não é porque eram inimigos de Deus. A história da cruz é a história de amor, de alguém que ama tanto que resolveu dar a sua própria vida no lugar da vida do outro. Será que a gente consegue alcançar isso? Será que a gente consegue abrir o coração para aquilo que Deus já fez em Cristo Jesus? A substituição de Cristo no nosso lugar não é uma teoria da salvação. Nem é tampouco uma imagem adicional como essas várias histórias da cruz que temos compartilhado essas semanas, que tenha lugar como opção ao lado das outras. A realidade da substituição, na verdade, é a essência de cada uma dessas histórias da cruz. É o coração da própria salvação. Nenhuma outra imagem pode permanecer sem ela, sem compreendermos que Jesus tomou o meu lugar. Precisamos, cada vez que pensamos nessa história, tomar uma decisão aqui. Isso mexe comigo. Isso aponta meu valor. Isso agrega valor à minha existência. Saber que sou amado por Deus. Independente se eu já o amei ou não, Ele me ama antes de mais nada. E é a partir dessa reflexão que eu e você precisamos tomar as nossas escolhas. O presente que Ele deu passa a ser meu? Eu aceito? Essa é a maior decisão da vida. Todo o resto Ele faz. Ele só não faz manipular a sua vontade, o seu desejo. Você é livre para isso. Mas se você se identifica com Ele, se identifica com esse presente do céu, o resto Ele sabe fazer. Porque o mais difícil já foi feito. Jesus já venceu a morte. E por causa do que Ele fez, cada um de nós aqui tem direito à vida e vida eterna. A decisão é a decisão de dizer: eu abro espaço na minha vida para isso. Eu vou em direção à cruz. E quero que a paz que Jesus trouxe esteja comigo. E que eu não precise mais olhar para Deus com medo. Com medo do presente ou do futuro ou do passado. Mas me sentir completamente aceito e cuidado como filho. Nós temos a oportunidade agora de expressar isso com uma linda oração cantada. E eu convido você, hoje, mais uma vez, ir até a cruz. E renovar o seu compromisso, ou assumi-lo pela primeira vez, dizendo: Deus, muito obrigado por esse presente. Muito obrigado porque o Senhor é o meu melhor presente. Canta com a gente? Faz junto conosco essa linda oração cantada? A cruz é a maior e a mais importante das histórias da Bíblia.